Se és personal trainer e tens pelo menos 1000 seguidores no Instagram e mesmo assim não tens pessoas a pedir-te informações sobre o teu acompanhamento online, este vídeo é para ti. Hoje eu vou mostrar-te porque é que há PTs com 20 mil ou mais seguidores que não vendem de forma consistente e previsível e, por outro lado, porque é que há PTs com 3 mil ou menos seguidores que o fazem de forma consistente. Chegando ao final do vídeo, tu vais saber exatamente o que precisas de fazer no teu perfil e no teu conteúdo para venderes mais de forma consistente e previsível, de forma a conseguires crescer o teu negócio online. É curioso que mais seguidores não significam necessariamente mais vendas. Eu acho que todos nós conhecemos algum exemplo de alguma conta de Instagram, seja de um personal trainer ou não, que tem muitos seguidores, mas que não consegue converter esses seguidores em clientes. E hoje eu vou-te explicar exatamente o porquê. Em primeiro lugar, eu quero que tu entendas que para alguém comprar de ti, a pessoa precisa de te conhecer, precisa de gostar de ti e precisa de confiar em ti. Para além disso, existe outra abordagem ou outro conceito que eu preciso que tu entendas, que é alguém para comprar de ti, a pessoa precisa de consumir uma certa quantidade de informação e precisa de passar uma certa quantidade de tempo contigo. Isto para que ela consiga construir a evidência para ela mesma de que tu és a pessoa certa para ajudar a resolver o problema que ela tem ou para atingir o objetivo que ela quer. E isto demora o seu tempo. Ou seja, tu não vais ver hoje um Reels meu e comprar hoje de mim. À partida, existe uma porcentagem pequenina das pessoas em que isso pode acontecer porque já vêm muito quentes, já vêm prontas para comprar, mas a maioria das pessoas, ou com a maioria delas, isso não acontece. Também depende daquilo que tu vendes. Exemplo, se eu vender uma caneta, é muito mais simples eu conseguir passar a confiança suficiente para alguém comprar uma caneta por vários motivos, porque toda a gente sabe o que é uma caneta, o risco é baixo, à partida o valor investido também não é alto, ou seja, é muito mais fácil para a pessoa entender o que é que tu vendes porque é uma caneta e ela sabe exatamente o que é que pode esperar da caneta porque sabe o que é que a caneta faz. Agora, se tu vendes acompanhamento online, se no meu caso, por exemplo, eu vendo mentoria, e também se aplica muito ao acompanhamento online, se bem que no acompanhamento online as pessoas também já têm alguma consciência do que é que vão esperar. Elas sabem que vão ter um PT do outro lado que as vai motivar, que vai passar um plano de treino e que pode existir também alguma orientação relativamente à alimentação ou até uma parceria com o nutricionista. Ou seja, as pessoas, de forma geral, entendem o que é o acompanhamento online. Ainda assim, elas precisam de mais tempo e precisam de confiar em ti o suficiente para te escolherem em ti. Ok? Essa é outra abordagem importante. Agora, porque é que há PTs que têm 20 mil mais seguidores e não vendem? Porque é que há outros com 3 mil ou menos conseguem vender? Basicamente, tu tens que respeitar 3 passos. O primeiro deles é teres o teu perfil alinhado. O teu perfil é o teu cartão de visita. E se a pessoa, ao entrar no teu perfil, não entende que problema resolves, que objetivo específico ajudas a atingir e para quem é que tu falas, torna-se muito difícil tu comunicares de forma objetiva e de forma clara para o outro lado. E na maioria das vezes o que acontece neste cenário é que tu vais falar para toda a gente, mas não falas ninguém porque ninguém se vai identificar com a tua mensagem. A tua mensagem não vai ressoar, não vai tocar em ninguém em específico. E um bom teste para tu perceberes se tens a tua comunicação alinhada e se as pessoas do outro lado entendem ou não exatamente aquilo que tu fazes e para quem, é tu perguntares à tua mãe. Porque a tua mãe provavelmente é o teu maior fã, ou alguém da família que tu tenhas perto. Pergunta-lhe exatamente o que é que tu fazes e para quem é que fazes. Não lhe dês a resposta, pergunta-lhe e tenta perceber se ela, de forma muito rápida, rápida e objetiva, se ela consegue dizer em uma, duas frases o que é que tu fazes e para quem. Se ela conseguir fazê-lo, provavelmente estás bem encaminhado. Se ela não o conseguir fazer, tens que trabalhar esta clareza. Boa, então este é um dos 3 passos que tu precisas ter alinhado para teres um Instagram de fitness relacionado com o acompanhamento online, que é muito mais do que um Instagram com algumas publicações que tu te lembras de vez em quando pôr. Então, o primeiro passo é teres o perfil alinhado. O segundo passo é tu criares conteúdo com base em 3 pilares. E esses 3 pilares são conteúdo de valor, conteúdo de conexão e conteúdo de prova social. Basicamente, o conteúdo de valor é tu agregares valor à tua audiência. A partir do momento em que tu entendes qual é o problema que tu resolves, imagina que tu ajudas alguém a sair do sofá
e a correr os seus primeiros 5 km, a fazer a sua primeira maratona. A partir desse momento tu consegues perceber quais são os desafios que ela encara e consegues trazer conteúdo útil para elas. Que sapatilhas deve utilizar, como é que deve começar a correr, o que é que precisa de preparar para a sua primeira prova. Ou seja, tudo que seja conteúdo que ajuda a pessoa a atingir aquele objetivo ou a resolver aquele problema, nós consideramos que é conteúdo de valor. Depois, conteúdo de conexão. Conteúdo de conexão basicamente é tu mostrares mais de ti, não só enquanto profissional, mas também enquanto pessoa. Ou seja, falares um pouco da tua jornada, falares dos desafios que encaraste na tua jornada e que estás a encarar, mostrares também as tuas vitórias, falares dos teus hobbies, porque se alguém gosta de ti pelo profissional que tu és, se ao tu falares dos teus hobbies, se a pessoa também gostar desses hobbies, o que vai acontecer é que ela não só vai gostar de ti, como provavelmente vai adorar-te. E isso vai fazer com que a pessoa se conecte melhor contigo. E por último, temos o conteúdo de prova social, que é autoexplicativo. Ou seja, conteúdo de prova social é o quê? São antes e depois, casos de estudo, feedbacks de alunos, seja por mensagem, seja por vídeo. E o que é que isto faz? Faz com que a pessoa que ainda não é tua cliente e que te está a ver do outro lado, faz com que ela perceba, ok, então se a Maria, a Joana, o Rodrigo, o Bruno, que estavam na mesma situação em que eu estou agora, se todos eles conseguiram, porque é que eu não hei de conseguir? Ou seja, no fundo, aumenta a percepção da pessoa que ainda não é teu cliente que ela também pode conseguir atingir aquele objetivo que tanto quer contigo. Ok? E estes são os 3 pilares fundamentais do conteúdo. Então, voltando aos 3 passos e reformulando os 3 passos que tu precisas ter para conseguir vender através do Instagram. Ter o perfil alinhado, criar conteúdo com base nos 3 pilares e, por último, tu precisas de ter mecanismos de conversão. O que é que são mecanismos de conversão? Mecanismos de conversão basicamente são formas de tu dizeres à pessoa, olha, se tu queres isto, vem por aqui que eu dou-te mais informações. Ou, se tu queres entrar no meu acompanhamento, carrega aqui, manda-me mensagem com esta palavra que eu reservo uma vaga para ti. Ou seja, basicamente é nós ajudarmos a pessoa a dar o passo que ela precisa de dar. Isto porquê? Porque a maioria dos PTs que têm muitos seguidores, ou mesmo que tenham poucos, mas principalmente aqueles que têm já milhares e milhares de seguidores e que não vendem, são PTs que dependem ou de boca a boca e de referência, ou então do tipo de cliente, que é a minoria, que vem até ti, que te manda mensagem. E claro que quanto maior a tua audiência, maiores são as chances de tu teres mais pessoas que vêm até ti e que te enviam mensagem. E isso é um dos melhores sinais que tu podes ter de que o trabalho que tu estás a fazer é bem feito. Mas a verdade é que se tu queres crescer o teu negócio e não queres deixar dinheiro em cima da mesa e se queres aproveitar e exprimir o potencial daquilo que tu fazes, é que tu precisas de outros mecanismos para converter as pessoas e para as ajudar a tomar as ações e as decisões mais cedo. Isto porque, e provavelmente tu tens esta consciência também, a maioria das pessoas sabe o que é que tem que fazer, sabe o que é que precisa de fazer, mas tende a adiar essas decisões e essas ações. Por isso, estes mecanismos de conversão vão fazer exatamente isso. Falando um pouco destes mecanismos de conversão, temos algumas hipóteses que podemos utilizar e que eu te aconselho a utilizar de forma diária ou semanal. Temos aquilo a que eu chamo de CTAs nos stories, ou seja, utilizares os teus stories para tu fazeres uma sequência de stories em que tu dizes: se esta pessoa és tu e queres isto, tal e qual como a Maria conseguiu, manda mensagem ou carrega no sticker para saberes mais. Ou então, trazeres um antes e depois, um story único, em que tu dizes Maria, X anos, X tempo de treino, 3 treinos por semana durante X tempo, alguns resultados, fotos antes e depois, o que é que ela não abdicou, queres ser o próximo a ter resultados, carrega no sticker para eu te explicar como é que posso ajudar. Ou seja, CTAs no Store, o que é que significa CTA? É chamada para a ação, Call to Action em inglês. Ou seja, basicamente é tu dizeres à pessoa, queres isto? Faz isto. E isso é algo que tu podes e deves fazer todas as semanas. O meu conselho é que tu o faças, por exemplo, à segunda-feira e outro à quinta-feira. São momentos em que tu vais utilizar os stories, e nos stories pensa quem é que lá está. Nos stories está a tua audiência mais quente, a tua audiência que mais gosta de ti, que está mais próxima de ti, a audiência que mais te vê. O que é que isto significa? Que provavelmente lá também tens as pessoas que estão mais próximas de comprar. E claro que tu não queres estar constantemente a utilizar os teus stories e o teu perfil para vender,
mas tu podes e deves fazê-lo com frequência. O importante é que não o faças sempre. Se fizeres 2 vezes por semana nos stories, está absolutamente incrível. Segunda-feira e quinta-feira. E aqui podes utilizar ou a sequência de stories ou um story único. Outros mecanismos de conversão são, por exemplo, quando tu trazes o antes e depois para os stories, o que é que tu podes e deves também fazer? Fazes um post em que tu explicas a jornada da pessoa, ou seja, tão ou mais importante do que mostrar só as fotos, é tu explicares onde é que a pessoa estava, o que é que ela sentia, quais eram as dificuldades, quais eram os medos, os receios e como é que ela conseguiu passar do seu ponto A para o seu ponto B e como é que tu a ajudaste a fazer isso. Ou seja, crias também um post no teu feed, publicas também e no final, no último slide, fazes o tal CTA, em que tu dizes queres ser o próximo a ter estes resultados, manda mensagem com a palavra ação, por exemplo. Ok? E aqui o meu conselho, no feed, o meu conselho é que tenhas pelo menos um conteúdo de prova social por semana. E pode ser um antes e depois. Se tu não tiveres antes e depois suficientes nesta fase, o que é que tu podes e deves fazer? Utilizar mensagens de feedback dos teus alunos. Por fim, os 2 últimos mecanismos de conversão. E eu não me vou alongar muito sobre eles, porque não é o propósito do vídeo de hoje, mas tens mais 2 mecanismos que podes utilizar. As mensagens, ou seja, iniciares conversa com os teus novos seguidores e com os teus seguidores ou com as pessoas que interagem contigo no conteúdo. E por último, tu construires um bom produto isco ou um bom lead magnet, ou seja, algo que tu ofereces às pessoas que lhes agrega valor e que lhes permite interagir um pouco contigo, que lhes permite perceber, ok, então é assim que é trabalhar com o Bruno. E se esta coisa que ele me ofereceu gratuita é tão boa, como é que será o pago? Ok? Boa. Tens estes 4 mecanismos de conversão que te vão ajudar a converter os teus seguidores em clientes. Reformulando os 3 passos, precisas ter um perfil alinhado, precisas de criar conteúdo com base nos 3 pilares que falamos e, por último, precisas ter mecanismos de conversão. Se és PT e tu queres um passo a passo que te ajuda a transformar a tua caixa de mensagens em clientes, manda mensagem no Instagram com a palavra chat que eu envio-te o playbook Revel das vendas pelo chat que os meus alunos utilizam. Agora, quero deixar-te um último insight que é bastante importante. Lembras-te no início deste vídeo em que eu te disse que uma pessoa para comprar de ti precisa de passar uma certa quantidade de tempo contigo e de consumir uma certa quantidade de conteúdo de informação tua? Esse é um ponto realmente importante, porque, e aqui eu queria falar da diferença entre o conteúdo de short form, conteúdo mais curto, ou o conteúdo long form. Isto porquê? Porque imagina que isto vai variar de pessoa para pessoa e de serviço para serviço, ou seja, daquilo que tu vendes. Lá está a tal diferença entre vender uma caneta ou vender acompanhamento online ou uma mentoria, totalmente diferente. Mas para este exemplo vamos assumir que alguém para comprar de ti precisa consumir 2 horas do teu conteúdo. Precisa de te ver, precisa de te ouvir durante 2 horas para confiar o suficiente em ti e para querer que sejas tu a ajudá-la a resolver esse problema. Repara que, e lembra-te das 2 horas que a pessoa precisa de consumir para comprar de ti, neste exemplo. Imagina, se tu publicares 3 vezes por semana 3 Reels com uma média de 3 segundos, a pessoa vai precisar de 18 a 19 meses para consumir 2 horas de conteúdo teu para comprar de ti. E isto é assumindo que a pessoa vê 100% do teu conteúdo, vê 100% desses 3 Reels por semana. O que não é verdade. O que é que isto significa? Que se a pessoa vir metade, por exemplo, se calhar ela vai precisar de 3 anos para comprar de ti. E claro que isto são médias. Claro que há pessoas que vão comprar mais depressa, outras mais devagar. Mas a mensagem que eu te quero passar é: conteúdo de short form é muito bom e faz parte da estratégia para atrair os nossos clientes e aumentar a nossa base de seguidores. No entanto, se tu conseguires aliar ao conteúdo de short form mais curto o conteúdo long form, eu aconselho-te muito a fazeres isso. Seja através de YouTube, seja através de Spotify, através do podcast ou através de outra forma qualquer que permita entregar conteúdo durante mais tempo, até no próprio Lead Magnet, faz isso. Porquê? Porque vai acelerar muito a possibilidade que a pessoa tem de consumir conteúdo teu mais depressa, que vai acelerar a jornada dela de ganhar consciência e confiança o suficiente para comprar de ti. E para te dar aqui um exemplo, se tu fizeres um vídeo de 30 minutos, isso equivale a 10 semanas de conteúdo curto, a 10 semanas de Reels no teu Instagram.
Por isso, se tu quiseres acelerar a forma como tu atrais novas leads, como tu as nutres e as convertes em clientes, conseguires aliar na tua estratégia de conteúdo, tanto conteúdo curto como conteúdo longo, é sem dúvida o ideal. E é isto para este vídeo, espero que tenha agregado valor. Sei que falei de algumas coisas que não aprofundei muito. Se tiveres alguma dúvida, fica à vontade para ir ao meu Instagram, Bruno Simão Revel, mandar-me mensagem e eu ajudo naquilo que conseguir ajudar. Até já!